Boa tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente. Professor Alcides para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Tudo sussa, tudo tranquilo? Deixa eu ver se o pessoal já está aqui com a gente. Pessoal do IPTV, pessoal aqui no YouTube. Ó, a Maria da Lila, Lília, a Amanda, minha amiga Érica, como sempre, presente. Já eu digo os polos do IPTV aqui. Pessoal que está acompanhando em casa pela TV, ó. Um abração para vocês. Então, gente, na aula anterior, eu falei de isomeria plana e fiz alguns exercícios, tá? Hoje, eu vou dar só uma recapitulada rápida em isomeria plana e vamos focar já na isomeria espacial, tá bom? Beleza? Pra gente falar de geométrica e óptica. Hoje eu vou focar basicamente na geométrica. Na próxima semana, a gente foca na óptica. Show? Então, ó. Isomeria, ela é dividida em plana e espacial e ontem nós focamos na isomeria plana. Beleza? Vamos lembrar, boa tarde, Érica, que a isomeria são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, tá? A isomeria plana é dividida em cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. A isomeria de cadeia é dividida em 3 pontos. Quando a cadeia é aberta ou fechada, homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada, certo? Já a isomeria de posição é quando você observa uma diferenciação na posição da função, do radical ou da insaturação. Já a isomeria de função, você vai observar que as funções são diferentes. Alguns casos comuns: álcool e éter, ácido carboxílico e éster, aldeído e cetona, tá certo? Já a metameria é um caso especial de isomeria de posição, que é quando ocorre a mudança da posição do heteroátomo. Tá? Quando o heteroátomo muda de posição, nós chamamos de metameria ou compensação. E aí tem a tautomeria, que é um caso particular de isomeria de função, onde ocorre um equilíbrio dinâmico, principalmente entre o enol e um aldeído, e entre o enol e uma cetona, tá? Porém, tem uma outra classificação de isomeria, que são os isômeros espaciais, que é quando nós analisamos a isomeria geométrica e a óptica. A isomeria geométrica, nós vamos observar o comportamento das ligações em uma característica específica de ligação dupla ou de ciclo, e a óptica é o comportamento daquela substância quanto à luz polarizada. Tá bom? Por exemplo, a isomeria, ela pode ser a constitucional, ou a plana, cadeia, posição, função, compensação e tautomeria. E a isomeria espacial, geométrica ou óptica, tá? Quando se trata da isomeria geométrica ou óptica, a diferença é o seguinte. Na isomeria óptica, nós vamos procurar o carbono quiral. O carbono quiral é o carbono que possui 4 ligantes diferentes, certo? Como ele possui 4 ligantes diferentes, ele vai ter um comportamento na presença da luz polarizada, girando ela para a direita ou para a esquerda, tá bom? Já a geométrica, a gente vai observar o comportamento dos ligantes de um carbono de uma dupla ou em um ciclo, certo? Nesse caso, nós vamos ter as condições cis, trans, E e Z, que é o que eu quero passar hoje para vocês. Ó. Cis e trans, E e Z, beleza? Então vamos seguindo. O que é isomeria geométrica? A isomeria geométrica é um tipo de isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria, que se caracteriza por apresentar
uma dupla de isômeros com dimensões tridimensionais diferentes. Cis e trans é o caso principal, tá bom? Isso acontece em decorrência da presença de ligantes, ó. O que é que nós vamos procurar aqui? Ligantes diferentes, tá bom? A isomeria geométrica ela não acontece apenas em cadeias abertas, ela também ocorre em cadeias fechadas. A gente vai observar o ciclo ou a ligação do tipo dupla, tá bom? Da seguinte maneira, ó. Isômeros apresentam ligações entre seus átomos dispostos de maneira diferente, podendo gerar a isomeria óptica ou a espacial, que é a geométrica. Isomeria geométrica e isomeria óptica. Nós vamos analisar esses dois pontos. Lembrem-se que o foco hoje é a geométrica. Vamos lá. Aonde ocorre esse tipo de isomeria? Quando a cadeia é aberta ou acíclica, ou cadeia fechada e cíclica. São os dois casos principais. De novo, ó. Cadeia aberta ou acíclica, cadeia fechada ou cíclica. Nós vamos observar essas duas situações e a partir dessas duas situações vamos determinar o tipo de isomeria cis ou trans. Quais são as condições? Vamos lá. Duas condições devem ser respeitadas aqui sempre. Primeiro, entre os carbonos tem que haver uma ligação do tipo dupla. Certo? C, dupla, C. E qual é a outra condição? Os ligantes de cada carbono da ligação dupla têm que ser diferentes. Tá? Por exemplo, A e B têm que ser diferentes. C e D têm que ser diferentes. O A e o C podem ser iguais? Podem. O B e o D podem ser iguais? Podem. Porém, os ligantes do carbono, no caso A e B, têm que ser diferentes. C e D devem ser diferentes. Isso para compostos abertos. Mais uma vez, A e B têm que ser diferentes. C e D também devem ser diferentes. Show? Aqui. R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Lembrando que R1 pode ser igual a R3, também pode ser igual a R4. R2 também pode ser igual a R3 e R2 pode ser igual a R4. Os ligantes de um carbono podem ser iguais ao do outro. Porém, o carbono ali, da dupla, aquele carbono, os ligantes deles devem ser diferentes. Tá vendo essa situação bonitinha aí? Anote para mim isso daqui. Esse tipo de conformação vai ser o raciocínio que você vai ter que manter. Não pode esquecer esse ponto, tá bom? Anota aí, é uma anotação bem simples, um minutinho a mais que o suficiente. Vamos lá, um minutinho.
Vamos lá? Olha aqui, observem essas duas moléculas. O cis de cloroeteno, o trans de cloroeteno, tá? Qual é a diferença nessas duas moléculas para me chamar uma de cis e a outra de trans? Pois vamos lá, ó. Para compreendermos esse tipo de isomeria, devemos saber como funciona a divisão das moléculas no plano. Deveremos considerar uma linha imaginária no sentido vertical da molécula abaixo. Da seguinte maneira, ó. Para você saber se é cis ou trans, você passa um plano sobre a dupla. Se os ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano, chamamos essa molécula do tipo cis. Se você tem um plano traçado e os ligantes estão de lados opostos, essa molécula é do tipo trans. Professor, por que eu posso dizer que essa molécula é cis ou trans? Reparem que tem um carbono com a dupla e que nas duas moléculas o carbono apresenta ligantes diferentes. Ó, esse carbono aqui, este carbono aqui, os ligantes é o cloro e o hidrogênio. Esse daqui também. Os ligantes são diferentes, mas eles podem ser iguais, ó. Aqui tem hidrogênio, aqui também, não tem problema nenhum os ligantes serem iguais se forem dos carbonos diferentes, tá? Mas do mesmo carbono, os ligantes têm que ser diferentes. Exatamente, Érica faz um planozinho de simetria, tá? Faz um cortezinho na dupla e observa como se posicionam os ligantes. Do mesmo lado cis, de lados opostos trans. Olha aqui. De novo, cis. A estrutura que apresenta os ligantes iguais do mesmo lado do plano é forma cis. A estrutura que apresenta os ligantes diferentes em lados opostos do plano vai ser trans. Ó, a estrutura que apresenta os ligantes iguais em lados opostos do plano. Beleza? Aqui, CH3, CH3 de lados opostos. Temos a estrutura trans. CH3, CH3. Do mesmo lado, a estrutura cis. Gente, isso, olha para cá. De novo, essa é a definição de cis e trans que estão nessas caixinhas e tem esse desenho. Eu vou dar um tempo para vocês anotarem 2 slides hoje em relação a cis e trans, E e Z. É esse daí e um próximo daqui a pouco. Vamos lá. 2 minutos nesse.
Então vamos lá. Seguindo. Meu povo, cis, grupos iguais do mesmo lado. Trans, grupos iguais de lados opostos. Olha aqui. O NH2. O NH2. Poderia escolher o hidrogênio também, ó. De lados opostos, teremos o trans. Olha aqui, ó. NH2. NH2. Do mesmo lado do plano, aí teremos o isômero do tipo cis. Não tem muito segredo não, pessoal. Ligantes iguais do mesmo lado do plano, cis. De lados opostos, trans. Como vocês podem ver, é só um encaixe. Agora vamos observar neste caso. Como é que fica aqui, ó? Traça o plano aqui. Para cá tem um hidrogênio. Para cá também. Outro plano aqui, ó. Para cá tem um hidrogênio. Para cá também. CH3, CH3 do mesmo lado do plano. Isômero do tipo cis. Do mesmo lado do plano. Isômero do tipo trans. Sussa. Viu como é simples? Cis. Plano de simetria. Os ligantes estão do mesmo lado do plano sobre a ligação dupla. Trans, de lados opostos. Lembrando que as fórmulas moleculares têm que ser o quê? Iguais, tá? Todos os exemplos até agora colocados aqui têm a mesma fórmula molecular. Não é difícil não, é facinho. Exatamente, Eric. Olha aqui o ácido maleico. O ácido butenodioico, chamado de ácido maleico e ácido fumárico. Quando você passa um plano sobre a dupla, você percebe que os grupos carboxila ficam do mesmo lado. Então o ácido maleico, ele é o ácido do tipo cis. É o ácido cis-butenodioico. Já o ácido fumárico, ó, a carboxila dos lados opostos, é o ácido do tipo trans. É o ácido transbutenodioico. O caso do cis e do trans vai gerar uma situaçãozinha interessante. Érica, se eu te perguntar aqui, deixa eu ver se tu acerta aqui rapidinho. Quem é polar e quem é apolar? O cis ou o trans? Dá uma observada. Olhando para a molécula, quem é polar, quem é apolar? O cis ou o trans? Coloca para mim no chat aí. O que é que tu acha? A Erika botou assim, polar, o cis. Vamos observar. Eu vou apagar aqui esse risco que eu fiz, tá? Olha aqui. Eu vou desenhar outra, deixa eu procurar outra molécula que é melhor. Já eu coloco. Eu só queria um espaçozinho, ó, para fazer um desenho. Agora tem um espaço aqui. Eu vou fazer deste jeitinho aqui, ó. Bonitinho aqui. O cloro aqui. O cloro ali. Botar o cloro para cá. Eu vou focar no cloro, tá bom? Preste atenção. O cloro, ele é mais eletronegativo que o carbono, então ele gera uma setazinha, ó, de eletronegatividade no sentido dele. Ó, como estão em sentidos opostos, esses vetores se cancelam. O momento de dipolo aqui é igual a zero. É uma molécula apolar, a do tipo trans.
A do tipo cis, aqui ó, vetor para cá, vetor para cá. Elas vão criar um vetor resultante, ó, diferente de zero. Então, a molécula polar. Então, quando vamos falar de polaridade, as moléculas do tipo cis, elas apresentam uma solubilidade em água maior do que do tipo trans. Beleza? Muito bem, Érico, você acertou. Agora, olha bem que essa reação de desidratação. Repara que o ácido maleico, que é do tipo cis, ele consegue formar um anidrido maleico. Porém, o do tipo trans, olha aqui o desenho dele, ó. Observe que como as carboxilas estão de lados opostos, você não consegue fazer uma desidratação porque elas estão distantes. Tá? Aqui. O ácido fumárico, ele não vai sofrer desidratação porque suas carboxilas estão de lados opostos, causando um impedimento espacial. Elas estão distantes, não tem como elas interagirem. Diferente do ácido maleico, que como estão do mesmo lado do plano, as carboxilas, elas podem interagir, sofrendo a desidratação, virando o anidrido, que o anidrido é um ácido carboxílico que foi desidratado. Show? Então, de novo, o cis você consegue provocar uma desidratação no caso de um ácido, o trans não. Então, algumas características das moléculas modificam se elas forem do tipo cis ou do tipo trans, tá certo? Olha aqui alguns exemplos. Primeiro, como eu falei naquela hora, quando você falou que o cis, Érica, ele é mais polar, olha as características aqui, ó. A solubilidade em água do cis está solúvel, do trans está menos solúvel. Ele dissolve, mas a solubilidade é menor. Olha ali o ponto de fusão, tanto do cis como do trans. Você sabe por que o ponto de fusão é menor? Porque o cis significa que as duas moléculas que apresentam polaridade estão do mesmo lado. Então vai ter a tendência a ter uma ponte de hidrogênio intramolecular. Lembre-se que a intramolecular ela dificulta a interação entre as moléculas, por isso que o ponto de fusão fica um pouco menor. E a do trans, o ponto de fusão fica maior por causa dessa maior interação entre as moléculas. Então, as propriedades físicas podem sofrer algumas alterações quando você tem a molécula cis e a molécula trans. Então, a gente, ó, só observando nas propriedades aqui nessa tabela, a gente vê que o fato de uma ser cis e a outra ser trans, já houve modificação. Tá bom? Professor, existe isomeria cis e trans no ciclo? Sim. Exatamente. Olha a Érica zona aí, pancada. Do mesmo lado gera ponte. Ponte do tipo intramolecular, tá? Condições para ter isomeria cis e trans num ciclo. Não precisa ter uma dupla, meu povo. Basta os ligantes do carbono serem diferentes e a molécula apresentar a mesma fórmula molecular. Olha aqui, ó. Os ligantes do carbono são diferentes. Beleza. Se são diferentes, você já está respeitando a primeira condição. Aliás, a primeira condição é ter a mesma fórmula molecular. Segunda condição, os carbonos do ciclo terem ligantes diferentes. Sabe o que é que você faz? Ó, lados opostos, isomeria trans, para esse caso aqui. Do mesmo lado, um isômero cis. De novo, quando nós temos um ciclo, ocorre a tendência de termos uma isomeria do tipo cis e trans, se os carbonos do ciclo, tá, apresentarem ligantes diferentes, beleza? Lembrando que o ligante de um carbono pode ser igual ao ligante do outro, mas no mesmo carbono, não. Show? Olha essa questãozinha aqui. Na hora que a gente faz o tracinho aqui, ó, olha aqui,
hidrogênio, hidrogênio. De cara, nós já sabemos que aqui temos uma molécula do tipo trans. Show? E na hora de dar o nome, como é que fica? Eu já vou cortar a letra E. Tchau para a letra E. E eu vou cortar também a letra D, porque tem benzil. E esse radical, pessoal, quando você tem um anel aromático ligado direto na cadeia principal, o nome desse radical é fenil e não benzil, tá bom? Vamos lá? Olha aqui, hidrogênios. Olha, 1, 2, 3, carbonos. Letra A. Deixa eu fazer o tracinho aqui. Olha aí, é o trans 3-fenil propenal. Propenal porque tem 3 carbonos, tem uma dupla ali no carbono 2 e al porque é um aldehído. Olha aí, trans 3-fenil propenal. Show? Lembrando que quando uma questão pede para você fazer a nomenclatura, fique de olho se ela exigiu a cis e trans, tá? Porque nem sempre a questão exige o cis e o trans. Quando ela exige o cis e o trans, ela dá a molécula desenhadinha desse jeito. Se ela não colocar muitas informações, ela não está exigindo a nomenclatura em cis e trans. Show? Mas se ela te der a molécula com uma arrumação específica, aí você já fique preocupado. Isomeria Z e E é a mesma coisa de cis e trans, só que os nomes estão em alemão. Zusammen e Etendgen. Eita, esse segundo eu não sei falar não, deixa eu ver. Etendgen. Sei lá, depois eu tento aprender, mas eu sei que o primeiro é Zusammen. Pense nesse povo, esses nomes alemães são estranhos demais. O Z significa juntos e o E, opostos. Significa o quê? Quando é juntos, estão do mesmo lado do plano, cis. Lados opostos, trans. Eu já tentei aprender esse nome alemão aí do E, nunca consegui, minha língua embola toda vez. Eu acho que é Entigen, sei lá. Depois eu tento, eu boto no Google e digito lá, para fazer a pronúncia alemão. Mas o primeiro eu tenho certeza que é Zusammen. Não é possível que não seja Zusammen, não? O que é que tu acha, Érica? Eita. Então o que é que acontece? Ó, o composto que apresenta do mesmo lado do plano imaginário os ligantes com maiores números atômicos é denominado Z, e o outro será o E. E o composto que apresentar em lados opostos do plano imaginário os ligantes com maior número atômico será denominado E. Você já viu que tem uma diferençazinha aqui? Enquanto no cis e no trans a gente está olhando se os ligantes iguais estão do mesmo lado ou de lados opostos, aqui nós estamos procurando o número atômico. Por quê? A isomeria Z e E nós vamos utilizar quando tem vários ligantes diferentes. Os ligantes são tão diferentes que nós vamos utilizar o número atômico para determinar uma prioridade. Aí, dependendo da prioridade, a gente diz se é E ou Z. Anotem esse bem aqui, é o raciocínio. Eu quero essa anotaçãozinha bem aqui desse slide, porque aí está explicando quando é que o isômero é Z e quando ele é E. Show? Joga aí, Júnior.
Bora lá. Seguindo. Deixa eu botar um exemplozinho aqui. Olha aqui o detalhe. Ó. Aqui. Aqui. O que é que está acontecendo? Repare que eu já coloquei o símbolo com o número atômico dele. Olha aqui. O bromo tem número atômico 35. Observe os dois bromos no mesmo lado do plano. Vamos chamar de isômero Z. Aqui, ó. Lados opostos. Isômero E. Lembrando que cis equivale ao Z, trans equivale ao E, tá bom? Mais exemplos. Agora vamos dar uma dificultada. Vamos começar a mexer, ó. Vamos começar a mudar. Observe aqui. Neste caso, o primeiro, ó, grau de prioridade, tem o bromo, flu. Bromo e flu, nós já vamos ter o cis e o trans. Belezeira? Olha aqui. Estão vendo? Olha aqui, ó. Primeiro. Segundo. Mesmo lado. Z. Olha aqui, ó. Primeiro e o segundo. O que é esse primeiro e segundo que eu estou procurando? De novo. O que é esse primeiro e segundo que eu estou procurando? Você vai olhar para os ligantes e ver a ordem de prioridade. Que é a ordem de prioridade? Pelo número atômico. O maior número atômico é o bromo, então eu ponho o número 1 nele. O segundo maior número atômico é o cloro, pois eu boto 2 nele. Como eles estão do mesmo lado do plano, eu vou chamar de Z. Lá em cima, na letra E, eles estão em lados opostos do plano. Então eu vou chamar de E. Érica botou, a questão vai me dizer o número atômico. Não, você não precisa saber o número atômico não, viu? Érica, o padrão é o seguinte. Ou a questão bota uma tabela periódica no início da prova, ou ela te coloca os dados na questão. Beleza? Hoje em dia, na maioria das vezes, eles não estão colocando mais a tabela, eles estão colocando os dados necessários na questão, tá? Você não é obrigada a saber os números atômicos, a questão tem que fornecer, viu? Vamos seguindo. Olha aqui de novo. Ó. Professor, como é que eu vou saber a ordem de prioridade nessa letra G aí? É o seguinte. Primeiro, o tipo de carbono e a quantidade de ligantes. O C6H6 é o primeiro na ordem de prioridade. C6H5. Por quê? Aqui é um anel benzênico, tem um carbono com a dupla, então ele tem uma prioridade. Porque é um carbono ligado a outros 2 carbonos, ligado somente a nenhum hidrogênio, ele só está ligado a 2 carbonos. Esse carbono aqui de baixo, quem são os ligantes dele? 2 hidrogênios. Tá? Esse daqui também. Só que esse daqui está ligado a um carbono e esse daqui tem outros 2. Então ele é o segundo na ordem de prioridade. Como o primeiro e o segundo estão do lados opostos, vamos chamar de isômero E. Eita, professor, então como é a ordem de prioridade? É o número atômico. Mas se os ligantes tiverem números atômicos iguais, você vai para o próximo ligante. Tá? Olha aqui embaixo. O carbono, aqui, ó, o número atômico dele é 6. Tá certo? Mas aqui também é outro carbono. Mas, professor, qual é o número atômico do nitrogênio? É 7. Pois então esse daqui é o primeiro, na ordem de prioridade. Aí quem é que vai ganhar? O CH3 ou o COOH? Gente, ocorreu o empate no carbono, né? O desempate vai ser no oxigênio. Repare que esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. O hidrogênio tem número atômico 1. Esse carbono está ligado a 2 oxigênios, que tem um número atômico 8. Por isso que na ordem de prioridade, esse daqui vai ser o segundo.
Como estão de lados opostos, isômero E. Como estão de mesmo lado aqui, ó, isômero Z. Beleza? Quando tivermos ligantes com números atômicos iguais ligados ao carbono da dupla, o desempate vai ser no ligante seguinte. Por que eu escolhi o COH e não o CH3? O CH3 é um carbono ligado a 3 hidrogênios. O COOH é um carbono ligado a 2 oxigênios. Quer dizer, os ligantes do COOH têm ligantes mais importantes do que do CH3. Aí é assim que você vai medindo a prioridade. Vamos fazer esse outro aqui, ó. O nitrogênio é o 1. Número atômico, não, o oxigênio é o 1, que tem o número atômico 8. O nitrogênio aqui é o 2, que tem número atômico 7. O número atômico do oxigênio e do nitrogênio é maior do que dos outros dois. Por isso que ele é o Z. Aqui, ó, o cloro tem número atômico 17. É o primeiro. O oxigênio tem número atômico 8. É o segundo na ordem de prioridade. Por isso que aqui é o isômero Z. Tá? O número atômico do nitrogênio é 7. Então é menor que o do oxigênio e do cloro. Por isso que eu não coloquei na prioridade, tá bom? Você procura a ordem de prioridade. Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Se tiver do mesmo lado, isômero Z. Se tiver de lados opostos, isômero E. Beleza? Vamos fazer as questõezinhas? Olha essa daqui. Tá vendo essa estrutura? Ó. Repare que eu fiz um traço aqui, ó. Bem no ciclo, estão vendo? Observe que a hidroxila aqui está acima, essa aqui ficou abaixo. Aqui é um isômero do tipo trans. Viram? Deu para perceber o detalhe? A hidroxila ficou acima e a outra ficou abaixo. Olha lá, ó. Aí agora, na hora de dar o nome, é 1,3 dihidroxiciclopentano trans. Letra D. Exatamente, esse é o trans. Agora ele pediu para dar o nome, aí a molécula fica letra D. Show demais. Sussa, sussa, sussa. E a segunda? Essa daqui eu vou dar um tempinho, eu quero que vocês tentem. Bora, Érica, tu que tá botando aí a alternativa direta, empolgada. Me diz qual a alternativa correta. Joga aí, Juninho, 2 minutinhos.
Vamos lá. Pessoal, nesse caso aqui, eu vou cortar a letra A. Por quê? Olha que esse carbono da dupla tem dois ligantes iguais. Lembrando que o carbono da dupla, os ligantes não podem ser iguais, tem que ser diferentes. A mesma coisa acontece aqui, ó. 2CH3, não pode. Quando isso acontece, Oi. Voltou? Deu certo, Júnior? Pois vamos lá. No primeiro, ó. Beleza, Érica, aqui, ó. No primeiro, por que é que eu cortei o 1 e o 2? Reparem que eu circulei naquele primeiro carbono que ele tem dois hidrogênios ligados nele. E qual é uma das regras para ter isomeria do tipo cis e trans? O carbono da dupla tem que ter ligantes diferentes. E no 1 e no 2 tem ligantes iguais. No primeiro são dois hidrogênios, no segundo, dois metis. Se bem que aqui também, ó, nesse carbono, tem dois ligantes iguais também. Então aí não tem isomeria cis e trans. Já aqui tem, ó, porque no carbono tem um CH3 e um bromo. Aqui tem um CH3 e um cloro. Isso daqui apresenta isomeria geométrica. Embaixo, ó. Isso aqui tem um hidrogênio e um CH3. Isso aqui tem um hidrogênio e um C2H5. Opa! Se os ligantes são diferentes, então apresenta isomeria geométrica 3 e 4, letra E. Belezeira? Letra E, resposta correta. Agora, aqui só mostrando o que é que acontece. Ó. No primeiro, você observa ali que tem os ligantes iguais. No segundo também. Já no terceiro e no quarto, os ligantes têm situação de cis e trans. Show? Olha que a terceira diz assim, ó. O composto responsável pelo aroma de jasmim é apresentado pela forma estrutural a seguir, na qual algumas ligações químicas estão indicadas por setas numeradas. Qual das ligações é responsável pela isomeria geométrica? Vamos lá. Gente, a ligação 5 não pode ser, porque nessa dupla ó, tem dois hidrogênios. Como tem dois ligantes iguais, não pode ter isomeria aí. Aqui é um oxigênio, ó. Então, um não pode, nem o 5. O 2 também não, porque aí é uma ligação simples. O 4 também é uma ligação simples. Para apresentar a isomeria geométrica, nós precisamos de uma dupla e que os ligantes da dupla sejam diferentes, que é o que acontece no 3, letra C. Show? Se você observar o 3, o carbono tem uma ligação dupla e os ligantes de cada carbono são diferentes. Nesse caso aí, nós temos uma isomeria do tipo geométrica, tá? Show, ainda bem que vocês perceberam. Olha a 4. A 4 tem assim, considere as seguintes fórmulas, o resveratrol e o dietilestilbestrol. Indique o tipo de isomeria cis ou trans presente em cada composto. Pessoal, olha aqui, ó. A gente passou o plano na dupla. Olha aqui. Esse daqui é trans. Passa aqui o ligante na dupla, ó. Os ligantes iguais dos lados opostos. Esse aqui também é trans. Todos os dois são isômeros do tipo trans. Certo? Aí, ó. Todos dois. Beleza?
Por que é que todos os dois são isômeros do tipo trans? Observem que quando a gente traceja sobre a linha, sobre o plano, né, da dupla, os ligantes iguais estão de lados opostos. Quinta. Dados os seguintes compostos orgânicos, respondam quais têm isomeria cis e trans. Pessoal, esse daqui não tem, ó, hidrogênios do mesmo lado ligados no mesmo carbono da dupla, não pode de jeito nenhum. Esse aqui também, ó. Olha aqui. Os ligantes do carbono da dupla são iguais. E a mesma coisa aqui, ó, H2. Não pode. Quando você traça um plano sobre a dupla, os ligantes do carbono tem que ser o que, meu povo? Diferentes. Beleza? Então, ó. Repare. Somente o composto 3 tem do tipo cis, o composto 2. Porque o 1, o 3 e o 4 apresentam esse comportamentozinho aí, ó. Estão vendo? Ligantes iguais no carbono que está ligado à ligação dupla. Questão 7. Aqui na 7, olha as duas moléculas, a 1 e a 2. Ó, plano sobre a dupla. Olha aqui. De novo. Aqui vai ser trans, porque os hidrogênios estão de lados opostos. E aqui, cis. Viu como é simples? Nada de outro mundo, ó. Ó, o hidrogênio do mesmo lado, cis. Hidrogênio de lados opostos, trans. A questão 6, deixa eu voltar aqui. Qual parte? Você não entendeu? Ó, tá vendo essas setas aí? Aonde tem seta apontada, significa o seguinte. No carbono da dupla, você não pode ter ligantes iguais, ó. E no composto 1, o carbono da direita tem 2 hidrogênios. 2 ligantes iguais no mesmo carbono não pode. No 3, tanto o carbono da esquerda quanto da direita, os ligantes deles são iguais, então não pode, tem que ser diferentes. E no 4, o carbono da esquerda tem 2 hidrogênios, tá bom? Os carbonos da dupla, em cada carbono, os ligantes têm que ser diferentes, tá certo? Para poder apresentar isomeria cis e trans. E essa daqui, Érica? Arrocha aí, essa do Enem. Ficou claro? Beleza, que ficou claro. E qual é a alternativa correta dessa oitava aí? Vamos lá, Júnior, joga 2 minutos aqui.
Então, gente, ó, diz o seguinte: em algumas regiões brasileiras é comum se encontrar um animal com odor característico, zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis tem isomeria trans, vamos lá, e um grupo tiol. Gente, tiol é o seguinte: o grupo OL, né, o OH, o tiol é o SH. Esse tiol vem de tio parente. O parente mais próximo do oxigênio é o enxofre. O enxofre está abaixo do oxigênio na tabela periódica. Então vamos procurar onde tem o tiol. Ó, a gente já está errado aqui a letra D e a letra E. Porque tem um enxofre ali e não é o tiol. O tiol é isso aqui, ó. Certo? Tiol. Isso aqui é o OL. Isomeria trans. Primeiro lugar, a letra A está errada por causa disso aqui, ó. Olha aqui. Ligantes iguais? Não. Os ligantes do carbono não podem ser iguais. A letra C é cis. Como é cis, também está fora. Porque a questão quer que seja trans. Olha aqui. Tem o tiolzinho aqui e os hidrogênios de lados opostos. Vamos lá? Olha aqui o tiol. Beleza. Aqui. Molécula do tipo trans. Os ligantes iguais de lados opostos. Belezeira? Muito bem, Érica, você acertou. A gente faz o plano, ó, traça o plano ali sobre a ligação dupla. Os hidrogênios ali dos lados opostos dá o trans e o SH é o tiol. Letra B. Facinho. Nona, diz assim, ó. Com relação aos compostos a seguir, é correto afirmar. Vamos ver. O composto 3, ó. Estou cortando por quê aqui? Ligantes iguais no mesmo carbono. Não pode. Então, tchau, letra C. Tchau, letra E. O composto 1 tem isomeria do tipo trans. E o 2 do tipo cis. Então, o composto 2 é cis, não é trans. 1 e 2 não são cis, somente o 2 e o 1 apresentam isomeria geométrica do tipo trans. Resposta letra A. Muito bem, Érica, você acertou. Facinho demais esse assunto, não é não? Sussa? Então, gente, ó, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam a aula. Um grande abraço, meu amigo Eric já está aqui dizendo, cai fora que eu quero começar. Viu, gente? Então, na próxima semana a gente volta para terminar essa parte de isomeria, porque eu quero fazer mais algumas questões de isomeria geométrica e depois começar a isomeria óptica, tá bom? Então, um grande abraço, tchau, fui!